Bem, vamos dar início à videoaula sobre geração de código intermediário, gravada para a matéria de compiladores, do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, com a equipe formada por Ana Marta, Emanuel Franco, André Oliveira e Flaviane Rodrigues. Seguiremos o seguinte roteiro, iniciando por uma introdução sobre geração de código intermediário, linguagens intermediárias, as três categorias que são árvores e grafos de sintaxe, notação pós-fixada e pré-fixada, que será apresentado por Ana Marta, código de três endereços, quádruplos e triplos, apresentado por Andrea, e ações semânticas para a construção de tabelas de símbolos, apresentado por Flaviane. E por fim, as referências. Geração de código intermediário se trata da transformação de uma árvore de derivação em um segmento de código. O código pode ser um código objeto final, mas na maioria das vezes constitui-se num código intermediário, por apresentar algumas vantagens. Uma delas é a possibilidade de otimização. Como não se trata de um código final, ele pode ser otimizado para gerar um código final mais eficiente. A simplicidade simplifica a implementação do compilador, facilitando a passagem de código-fonte para o objeto final, no caso de alto nível para baixo nível, e possibilita a tradução de código em diversas máquinas. A grande diferença entre um código intermediário e um código final é que no intermediário não se especifica detalhes da máquina-alvo, como registradores que serão usados e endereços de memórias que serão referenciados. As linguagens intermediárias são divididas em três categorias: as representações gráficas, por árvore e grafo de sintaxe, a notação pós-fixada ou pré-fixada, e o código de três endereços, quádruplos e triplos. Na árvore e grafo de sintaxe, se trata de uma forma condensada da árvore de derivação, onde somente operadores e palavras-chave aparecerão como os nós e as folhas da árvore, e onde produções simples como A implica em B desaparecem. Para ficar claro a diferença entre elas, vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, nós temos a árvore de derivação e a de sintaxe para a sentença 2 multiplica 3 mais 4. Note que na árvore de derivação existem as implicações, enquanto na árvore de sintaxe à direita apenas os operadores aparecem como nós, de uma forma bem mais simplificada. No próximo exemplo, nós temos uma árvore de sintaxe para a produção S implica if B, then S1 else S2, onde as palavras-chave aparecem na raiz e derivam os seus devidos operadores. A diferença entre a árvore de derivação e a de sintaxe ficará mais clara no exemplo mais à frente. Na árvore de sintaxe, cada nó também pode ser implementado como um registro, contendo campos como identificadores para operador e ponteiros para as nós folhas. Para melhor entendimento dessa afirmação, vamos ver o seguinte exemplo, onde devemos considerar as seguintes funções. A primeira de gera folha, com um ID e um nome, que cria um nó com um identificador e um rótulo para esse identificador. O gera folha num e valor, que cria um nó com um rótulo de número e o valor do número. E a função gera nodo, que vai criar um nó com um rótulo para o operador e os campos que serão ponteiros para a folha
as sub-árvores da direita e da esquerda. E vamos considerar também a seguinte gramática, com as seguintes regras de produção de 1 a 6. Primeiro, vamos fazer a árvore de derivação, utilizando a gramática dada para a expressão x mais 5 menos y, onde o e, iniciando, usando a regra 2, implica que o e implica em e menos t. Depois, o segundo e, utilizando a regra 1, implica em e mais t, e o t seguinte, usando a regra 5, implica no id. Depois, o e com a regra 3 implica em t, e o t com a regra 6 implica em número. E o t, o último a ser derivado, com a regra 6 implica em outro id. Agora vamos fazer a árvore de sintaxe para a mesma expressão. Nós consideramos as regras dadas pelas regras de derivação e podemos fazer uma espécie de conversão para as funções que foram dadas no início, onde as derivações simples, como a regra 3 e 4, podem ser ignoradas, e as regras seguintes serão utilizadas para gerar a árvore, onde no primeiro passo nós temos a primeira tupla com o sinal o operador de subtração e os dois ponteiros que apontarão para as duas sub-árvores, onde na primeira está o operador de soma e por último o id, que será o identificador com rótulo y. E depois vem na folha seguinte o id com rótulo de x e o número 5 como valor. E esse exemplo mostra também claramente a diferença da simplicidade da árvore de sintaxe e uma forma como ela pode ser implementada, ganhando algumas informações que ajudam na produção do código final. Notação pós-fixada e pré-fixada. Então, antes de analisar o assunto em si, a gente tem aqui uma pequena representação visual do que seria. A gente tem aqui E1, Q e E2, onde E1 e E2 são as expressões e o próprio Q, ele é o operador. Aí, nesse exemplo, a gente tem aqui a representação infixada, onde o operador ele está no devido local dele, como a gente costuma observar. Então, logo a seguir, a gente tem essa operação pós-fixada, onde o operador ele vai vir após as expressões. E a prefixada, o operador vai vir antes das minhas expressões. Então, a gente está aqui com uma breve explicação, onde essas notações, tanto a pós como a prefixada, elas podem ser generalizadas para operadores enários. Na expressão pós-fixada, pode-se utilizar uma pilha, onde o processo vai ler a expressão da esquerda para a direita. O processo vai ocorrer da seguinte maneira, vai empilhando cada operando até encontrar um operador. Com isso, ao encontrar qualquer operador, o mesmo será aplicado aos operandos que vêm antes. Como aqui no caso, a gente tinha o E1, e o E2 e o Q logo após. Então, a gente sabe que a utilização desse Q serviria tanto para E1 como para E2. Então,
Aqui para expressões prefixadas, o processo é o mesmo, apenas invertendo a ordem, onde a expressão será lida da direita para a esquerda. Nós temos aqui essa tabela com algumas expressões, algumas notações pós e pré-fixadas. Inicialmente a gente vai ter essa infixada, que seria A mais B vezes esse C, e a pós-fixada, o operador viria após os operandos. E na pré-fixada, como foi visto, os operadores virão antes dos operandos. E temos também aqui esse esquema de tradução para gerar representações pós-fixadas, onde o E vai receber o E1 mais o T, o E1 mais o T, onde esse mais ele seria o próprio operador. Aí o E vai receber o T. Em seguida a gente tem aqui o T que recebe T1 vezes o F, onde o vezes ele seria o nosso operador, o restante seria o operando. O T recebe F e o F em si recebe o ID. Código de 3 endereços. No código intermediário de 3 endereços, cada instrução faz referência no máximo a 3 variáveis, endereço de memória. As instruções dessa linguagem intermediária são as seguintes. A, B e C representam endereços de variáveis. OP representa o operador binário ou unário. L representa o rótulo de uma instrução intermediária. E Open representa o operador relacional. Temos como exemplo o código de 3 endereços para o comando A recebe X mais Y vezes Z. O comando de atribuição acima traduzido para o código de 3 endereços é o seguinte: T1 vai receber Y vezes Z, T2 vai receber X mais T1, e A recebe T2, onde T1 e T2 são variáveis temporárias. Um código de 3 endereços pode ser implementado através das quádruplas ou triplas. No caso das quádruplas, elas são constituídas de 4 campos. A tabela a seguir mostrará a representação do comando em quádruplas, onde este campo representa o operador, este e este próximo representam os operandos e, por fim, o resultado. No caso das triplas, elas são constituídas de 3 campos. A representação do mesmo comando através de triplas é mostrada na seguinte tabela, no qual este campo representa o operador e, por fim, estes dois faz a representação dos dois operandos. Ações semânticas para a construção de tabelas de símbolos. Aqui serão apresentados esquemas de tradução que reconhecem declarações de variáveis e que geram tabelas de símbolos. Um exemplo tanto para programa monolítico quanto para programa bloco estruturado. No programa monolítico, temos esse seguinte esquema de tradução para uma lista de declarações, onde é composta pelas seguintes produções. P implica M, D, M implica em cadeia vazia, D implica em D, D implica em ID, T. Esse T ele significa o tipo, onde temos as seguintes produções. T implica em inteiro, T implica em real, T implica em array e T implica em ponteiro. O T implicando em inteiro, ele significa que tem um tipo inteiro e o seu tamanho é 4 bits. T implicando em real, o seu tipo é real e tem um tamanho de 8 bits. O T implicando em array significa que seu tipo é numa forma de matriz, que essa matriz tem um número de valores, que é uma matriz unidimensional, e tem o seu tipo, T1.
que pode ser de qualquer outro tipo já explicado, inteiro real ou próprio array, e também pode ser do tipo ponteiro, que será explicado adiante, e que tem seu tamanho, o número de valores dessa matriz, multiplicado pelo tipo que essa matriz armazena. E ele também pode ser do tipo ponteiro, que ele aponta para outra variável de um tipo diferente, pode ser inteiro, real ou array, ou um próprio ponteiro. E o seu tamanho é 4 bits. Temos aqui a produção N implica em cadeia vazia. Observe que esse desloque ele não é um atributo de símbolo da gramática, e sim uma variável que contém o próximo endereço disponível na área de dados do procedimento. Como o N é logo empilhado no início do processo, então a variável desloque é atribuído o valor 0. Na produção D implica id t, temos a seguinte função. Adiciona símbolo, que passa como parâmetros o nome desse novo símbolo, o seu tipo e o seu endereço, que é o deslocamento. E nisso, o deslocamento ele é aumentado no tamanho, que é para definir o próximo endereço disponível. Ações de derivação e ações semânticas. Vamos montar um exemplo para a seguinte declaração. A, dois pontos inteiro, ponto e vírgula, B, dois pontos real. Partindo da primeira produção, de P implica N de B, temos a seguinte árvore. P, que deriva N, e P, que deriva D. Como N deriva cadeia vazia, temos deslocamento igual a 0. Derivamos o D, temos da seguinte produção. D, ponto e vírgula, D. Derivando D, que temos a seguinte produção. ID, dois pontos, T. ID, damos o nome A, que é a declaração, o nome da variável, e damos o seu tipo, que é o tipo inteiro. Então, temos que o seu tipo é inteiro e o seu tamanho ocupa 4 bits. Então, vamos adicionar o símbolo com o nome A, tipo inteiro e o seu deslocamento. Seu endereço, no caso, que é 0. Então, o deslocamento irá assumir um novo espaço de memória disponível, que é o deslocamento anterior, mais o tamanho da variável que acabou de ser adicionada. Derivando o D mais à direita, temos que o ID temos o nome D, dois pontos, e o tipo agora vai ser tipo real. Então, temos que o tipo é real e o tamanho do tipo real é de 8 bits. Então, vamos adicionar o símbolo na tabela de símbolos com o nome D, do tipo real, com tamanho, com endereço 4, que é o endereço de deslocamento que estava disponível, e que o novo endereço disponível é o deslocamento anterior, mais o tamanho usado por essa nova variável adicionada. Então, temos a seguinte declaração construída. A, dois pontos, inteiro, ponto e vírgula, B, dois pontos, real. Programa bloco estruturado. Esquema de tradução para gerar uma árvore de tabelas de símbolos. Neste esquema, a gente vai gerar uma árvore de tabelas de símbolos para esse seguinte programa, obtendo-se uma tabela de símbolos para cada procedimento. Esse esquema de tradução, ele estende o esquema anterior, só que ele inclui uma regra de produção para a declaração de procedimento, e isso vai permitir a geração de tabelas de símbolos para procedimentos embutidos. São utilizadas duas pilhas, tab, ttr e desloque. A primeira, que é tab ttr, contém um ponteiro para a tabela de símbolos de cada procedimento, e a segunda, que é a desloque, contém o próximo endereço de memória local disponível
na área de dados de procedimento. O esquema de tradução no programa bloco estruturado em relação ao texto continua os mesmos. Pode ser inteiro, real, array ou ponteiro. Já em relação às outras produções, elas mudam. Em T implica MDD, temos a seguinte função: def tamanho, onde ele armazena na tabela de símbolos em análise, que está, no caso, no topo da pilha tab PTR, o tamanho da área de dados local, que está aqui no topo de deslocamento, e vai desempilhar da tabela tab PTR e da tabela de deslocamento esse tamanho que já foi agora calculado. Na produção, M implica cadeia vazia, eu vou gerar uma nova tabela relativa ao programa inicial, que é o programa principal, e vai retornar um ponteiro para essa tabela, que será armazenada em T. Será adicionado na pilha de ponteiro esse novo ponteiro dessa tabela criada agora, ou seja, vai adicionar o ponteiro armazenado em T, tab PTR, e também vai adicionar o espaço de memória disponível, que é 0, na pilha de deslocamento. Na produção, D implica em ID T, temos a seguinte função: adiciona símbolo na tabela em análise, que no caso está no topo da tabela PTR, o nome desse novo símbolo, o tipo e o seu endereço de área local, que no caso está no topo de deslocamento. Então, o novo deslocamento, que é a memória que será disponível, vai ser o deslocamento anterior mais o tamanho dessa nova variável. Na produção D, implica em procedimento ID, ponto e vírgula, MD, ponto e vírgula S, temos que eu vou armazenar em T o ponteiro da tabela em análise em questão, que no caso está no topo da pilha tab PTR. Vou definir o tamanho dessa tabela de análise, armazenando na mesma o tamanho da área de dados local disponível, no caso está no topo da pilha de deslocamento. Como já foi calculado esse tamanho, então vou desempilhar dessa pilha de análise tab PTR e também da pilha de deslocamento. E vou adicionar esse novo procedimento, armazenando no topo da pilha dos procedimentos de análise o seu nome e também o ponteiro para a tabela de símbolos desse novo procedimento, que está armazenado em T. Na produção, N implicando cadeia vazia, temos o seguinte: vou gerar uma nova tabela, que vai ser filha da tabela em questão, que é a tabela em análise, e vou armazenar o ponteiro dela em T. Eu vou adicionar o ponteiro dessa nova tabela na pilha de tabelas, no caso tab PTR, e também vou adicionar o endereço de memória local disponível. Agora irei mostrar a vocês como é que se cria a tabela de símbolos a partir de um pseudocódigo. No programa principal temos a declaração das variáveis A e B, a chamada procedimento 1 e a chamada procedimento 2. E temos aqui o tamanho da área de dados local do procedimento. Ao chamar P1, é criada uma nova tabela, que contém o tamanho da área de dados local e suas próprias variáveis e suas produções, se houvesse. Ao finalizar P1, ela volta para a tabela que a chamou. Ao invocar P2, ele cria sua nova tabela. E aqui tem o tamanho da área de dados local do procedimento, suas próprias variáveis, no caso aqui D, array, que é do tipo matriz, e aqui ele chama o procedimento P3. No caso, ao invocar P3, ele cria sua própria tabela, que contém o tamanho da área de dados local do procedimento, suas próprias variáveis declaradas e
Ao finalizar seus passos, ele volta para a tabela que eu originou. Quando eu termino o procedimento P3, ele volta para a tabela que originou, e assim sucessivamente.